eu quero ler no capítulo 15, a primeira carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, capítulo 15, versículo 51, por diante tem um texto que diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não abrir e fechar nós, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Quero tornar os nossos assentos com piedade. Enquanto quero agradecer ao pastor Ageu pelo honroso convite, irmã Simone, pastor Simone, que Deus abençoe. Quero agradecer pela receptividade do pastor, do evangelista Léo, a receptividade do nosso querido irmão Regis, e em nome dele agradeço a toda a vossa igreja. Quero usar aqui, em verdade, que gostaria de citar o nome, mas estamos em um período de vigilância, de restrições, e não quero abrir além. Ainda tem a administração da Santa Ceia, teremos o privilégio de ouvir os amigos. Quero agradecer pela vida do cantor Elias Silva e sua família, as irmãs e os irmãos que o acompanham. Elias Silva foi um dos amados que, em 2010, nunca esqueço, nós nos encontramos no interior de Sergipe. Ele me viu pregar em 2010 e naquela mesma noite ligou para o pastor Leonel, que ele tinha que me levar nos Gideões, mas era plano de Deus que eu não passasse lá, e depois vieram me convidar, mas nunca foi possível. Quero agradecer pelo privilégio. Quero agradecer a Deus pela vida da serva dupla, da Fabiana, e em nome, usar o nome do pastor Dantas, para no seu nome externar a minha gratidão a todos os demais pastores, obreiros de respectivas regiões. E, obviamente, a meus filhos, posso dizer assim, sobrinhos, tendo visto que 2 deles, quando criança, eu que os pastoreava no infantil, na adolescência, na mocidade, e um dia um paulista foi visitar a minha casa e Deus me deu, trouxe todo mundo para cá, com seu pai, o Hélito. Louva a Deus por vocês terem vindo tão longe, me dá o privilégio de revê-los e abraçá-los. Queridos, como trata-se de um trabalho de Santa Ceia, de um memorial, onde a promessa ela é ratificada, fazer isso até que eu venha, eu quero tomar por base este texto de uma crise e uma promessa que nós encontramos na igreja de Corinto. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto é de contexto europeu, na região da Grécia. Por isso que quando Paulo ainda estava do outro lado, no continente asiático, ele, em uma cidade portuária chamada de Troade, e ele tem a visão de uns homens e alguns pedidos de socorro espiritual, passa a Macedônia e nos ajuda. Então, na segunda viagem que Paulo faz, missionária, ele emenda e vem a Macedônia. E na Macedônia, ou seja, no continente europeu, ele dissemina o Evangelho na região de Filipe e outras regiões ali próximas. E os irmãos percebam que a primeira experiência de Paulo e a sua comitiva na Europa não foi fácil, pois os irmãos deparam a história, mostra aquela situação da cidade de Filipe, onde foram espancados, foram presos e tiveram que ser expulsos da cidade em forma por conta do Evangelho. Então, este Evangelho, que na nossa ótica humana parece ser improvável,
Paulo tinha motivo para desistir, pois o sofrimento em ele sair da região de Filipe foi muito grande. Ele saiu dentro de um contexto com marca, com cicatrizes e chicotadas, mas no poder do sofrimento o Evangelho apareceu. Então os irmãos percebam que, partindo dali até para um pouco de refúgio, um pouco de descanso, um pouco de alento, ele parte para uma região da Grécia, bem verdade, num contexto político predominado por Roma, da mesma forma, mas no contexto cultural, a cultura grega era que prevalecia. Então ele vai para a região de Tessalônica, posteriormente ele passa pela Pérea e vai a Atenas. E a Atenas dá-se-nos a entender que o apóstolo Paulo, ele queria até descansar e não teria a probabilidade de continuar de uma forma rápida a disseminar este evangelho. Mas é quando na discussão de a pregação do evangelho, ele é tocado para ir para Corinto. Corinto também, como eu volto a dizer, estava a cerca de 550, 600 quilômetros entre isso para a Tessalônica. Então veja que quando Paulo chega em Corinto, era uma cidade muito desenvolvida, era uma das principais cidades, ou a principal cidade, junto com Tessalônica, num contexto de ascendência política, econômica e cultural. Então Paulo vai tentar querer pregar o evangelho naquela cidade. E os irmãos hão de convir que toda esta região, Tessalônica, Bereia, Corinto, o que predominava no contexto espiritual, cultural, e era disseminado, era a cultura de Zenão, era a cultura histórica também de epicúreos, ou epicureus, que eram dois filósofos e gregos que disseminavam a cultura da arte de viver. Então, em toda esta região, o que prevalecia era os ensinos de Zenão e de Epícuros. Por quê? Porque eles eram filósofos renomados que as suas escolas faziam discípulos e eles ensinavam que a arte de viver era mais primordial. E entre os pontos da arte de viver, eles afirmavam que não havia ressurreição, ou seja, que o ser humano, como a Grécia era o berço da filosofia, da civilização, então eram pessoas cultas na sua maioria, e a arte de viver os ensinava que eles tinham que desfrutar o melhor da vida, porque depois da vida não existia outra. Aqui era um lugar de desfrutar o melhor. Então veja que quando Paulo chega nesta região, o desafio do evangelho não era fácil, pois Paulo vinha trazendo um evangelho que pregava que Cristo morreu pelos pecadores, que Cristo, depois de morrer pelos pecadores, foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado. Então veja que já havia uma cultura enraizada neste conceito de que não havia ressurreição. Então a mensagem que Paulo ia pregar em Corinto era terrível. Por quê? Porque ia bater de frente com os costumes e a cultura que já estava enraizada. Veja que no princípio não foi fácil, a ponto que ele é necessário agregar-se a um casal de judeus que já tinham vindo de Roma, porque o imperador Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Veja o que o evangelho faz. Então ele se agrega com Áquila e Priscila, não para primordialmente disseminar o evangelho, mas a Bíblia diz que eles se reúnem para ter sustento, porque o ofício de ambos era o mesmo, construtor de tendas. Era para abrir a vossa mente. Era como se um fosse um vendedor de carro e chegou naquela região. Como sobreviver? Aqui tem um casal que também tem uma loja de carro, então vamos nos agregar para tentar disseminar. Então dentro desta construção de tenda foi uma porta. Veja que Paulo com Áquila e com Priscila começaram a disseminar o evangelho da ressurreição. Então isso foi um choque para a cultura. Mas o interessante é que a Bíblia diz que a mensagem do evangelho, ela vai quebrando os corações. Pessoas de alta classe de Corinto,
ia se rendendo. Líderes de sinagogas de judeus iam acreditando na mensagem da ressurreição. E com isso o número cada dia crescia que no final de 1 ano e meio, ou seja, havia uma igreja que em nenhuma região da Ásia, o Espírito Santo da Europa tinha tanta liberdade. Ou seja, Corinto é estabelecida nela uma igreja espiritual, uma igreja que tinha esperança de uma vida após a morte, que foi ensinada a esperar o arrebatamento. Então o ensino de Paulo causou um impacto tão grande na cultura que chegou aos principais judeus muito fortes, contexto político, a ponto de tentar coagir o disseminar deste evangelho. Mas a igreja já estava estabelecida, já havia uma esperança. A Bíblia diz que ali havia batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que no meio daquela cultura que eles viviam, que tinham vindo, foram quebrados, e ali Jesus já tinha liberdade. Era a única igreja que gozava da dispensação dos 9 dons, segundo a carta de Paulo. Então tornou-se uma igreja forte, poderosa, que qualquer membro queria fazer parte dela, qualquer pessoa se regozijava de fazer parte de Corinto. Mas depois de 1 ano e meio, Paulo precisou sair. Então ele vem para Éfeso, e é quando, em um pouco período de tempo, aí vem uma crise, e a crise começa com uma dissensão. Corinto cresceu. Corinto se achou impoluta, e alguns que se achavam detentor dos direitos, aleluia, começaram a escolher partidos e dissensões dentro de Corinto. E aonde há dissensão, o esfriamento pode vir, porque onde não há unidade, o Espírito não vai vir. Então agora com o crescimento, a crise veio, porque alguns se denominavam muito inteligentes, outros eram demasiadamente pentecostais, outros eram demasiadamente profetas dos milagres. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E aquela igreja que a Bíblia começa apresentando maravilhosamente espiritual, se torna um ninho de dissensões, de fofocas, e vai perdendo a presença de Deus. Paulo está em Éfeso. Veja aqui, não vou citar, não quero passar do horário previsto. Veja aqui, um grupo de escravos cristãos que estavam habitando em Éfeso visita Corinto. E visitar Corinto na igreja, percebeu que não era a que ouviam falar, que em Corinto havia dissensões, mas fizeram um relato apurado. Havia intriga, havia litígios. Corinto perdeu a sensibilidade de Deus. Corinto se encheu de inteligentes que menosprezavam os menos favorecidos. Quando aquele grupo de escravos chegam em Éfeso, pertencia a uma senhora chamada Cloé ou Cloé. Veja, se aquele povo que disse a Paulo o que estava acontecendo em Corinto fosse de Corinto, Paulo não nominava. Mas aí quando Paulo fica sabendo dos relatos, não acredita. E escreve uma carta: como eu queria estar aí com vocês. Porque eu estou sabendo que entre vocês
E quem me contou foram os da casa de Clói. Ele nomina que entre vocês há dissensões, entre vocês está tendo disputas. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Um plantou, o outro só regou. Mas quem deu o crescimento foi Deus. Veja que Paulo começa a tratar ponto por ponto. Eu estou sabendo que entre vocês está havendo litígios, a ponto que tem gente se relacionando com a própria madrasta. E para piorar, vocês estão sem moral, que não conseguem corrigi-los. Eu estou sabendo que vocês perderam o comportamento moral diante da sociedade. Meu Deus! Ele começa a tratar ponto por ponto na primeira carta. Oh, glória a Deus! Oh, glória! A coisa estava tão feia que quando ele vai admoestando Corinto, a igreja, veja que quando chega no capítulo 11, o maior cerimonial da igreja estava sendo celebrado com orgias. Santa Ceia já não era mais celebrada como Santa Ceia. Era um ajuntamento para festejar. Porque na época, a cultura, eles tinham que cear juntos. Quem tinha mais possibilidade trazia. E aqueles que não podiam trazer também participavam um pelo outro. Por isso que um esperava pelos outros, pela comunhão, pela a cerimônia ser distribuída para todos. Mas aqueles que eram importantes, que tinham condição, chegavam, se reuniam e fazia orgia, comia tudo primeiro. E quando os outros chegavam, não tinha mais nada. A Santa Ceia já não era celebrada como antes. E por conta disso, muitos estavam enfermos. Porque muitos já não ceavam como deviam cear. Já não participavam da celebração para lembrar que eram escravos e que agora eram livres e que tinham o céu esperando, que em breve o Senhor voltaria. Aleluias! Mas agora ceiavam do jeito que queriam. Quando a gente chega no capítulo 12, você vai perceber, capítulo 13, que já não havia mais o amor fraternal. Aquele capítulo não está ali aleatoriamente. Paulo não fala de um amor conjugal, não. Ele está falando de um amor fraternal. Quando ele usa o contexto anterior de um corpo. Ora, o corpo tem muitos membros. E aqueles que são mais desprezíveis são os mais necessários. Aqueles que a gente mais se envergonha dele, que parece pejorativo, sem eles a gente não vive, o corpo não funciona. Então o que estava acontecendo em Corinto era que alguém se achava mais importante e desprezava os menos favorecidos, ou seja, achavam que eram mais importantes do que aqueles que não tinham nada. Paulo disse: olhe para o corpo, aqueles que são mais desprezíveis são os mais justos, são os mais que se apresentam, são os mais... Ô, glória! Diga comigo, já que você não pode olhar para a direita nem para a esquerda pela ressurreição, mas diga comigo, a partir de hoje, eu vou valorizar mais o meu irmão, porque sem ele eu não ando, sem ele eu não vou. É um corpo. E isso aqui nos lembra isso, gente. Porque quando Jesus partiu o pão,
Quando Jesus dá o cálice aos seus discípulos, era uma cultura judaica, era o ápice de uma aliança. Quando o senhor do escravo assumia a sua dívida, a sua culpa, e obviamente ele descia à altura do escravo, e quando ele descia à altura do escravo, ao nível do seu servo, ele assumia os seus erros e a sua postura, e quando dava o pão, ele estava dizendo: eu estou dando o meu corpo, este é o meu corpo que eu estou repartindo com você, este é o cálice, é o meu sangue, tome, porque agora, a partir de agora, eu e você somos uma só carne, somos só um só corpo. Ou seja, quem não comer da minha carne nem beber do meu sangue não tem parte comigo. A partir de agora nós somos um. É por isso que o inferno fica doidinho, porque ele tenta afastar, ele tenta nos abater, mas não consegue, porque eu e Cristo somos um. Eu e você somos um. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para ser. A crise se estabelece. E como vencer essa crise? Acabou. Para piorar, no meio da crise, alguns de dentro da igreja, com o conhecimento filosófico, começaram a disseminar aquela cultura da arte do viver. Isso aí ia desestimulando os irmãos. Tem ressurreição não. Esse Jesus que Paulo prega não está vivo não. E agora Corinto também começou, a igreja de Corinto, a perder as esperanças por modo de uma crise. Aí você vê que os últimos assuntos de Paulo estão voltados para isso. Porque além de tudo, a crise estava roubando a esperança dos irmãos. Então, se é assim, nós vamos aproveitar. Aí Paulo diz: irmãos, o que eu preguei para vocês é sério. Eu preguei um Cristo vivo. Porque se ele não tivesse vivo, em vão seria a minha pregação e em vão seria a vossa fé. Mas na verdade, irmão, a ressurreição sim, ele está vivo. E se ele está vivo, ele vai voltar. A crise não pode roubar essa esperança, não pode tirar. É promessa, foi ele que fez, ele vai voltar. Vejam, irmãos, que eu tenho um mistério para dizer a vocês. É que entre nós nem todos dormiremos. Aleluia! Mas todos seremos transformados. E vai ser um abrir e fechar de olhos. Ao toque da última trombeta, quando ela soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados e vamos nos encontrar com ele. É só esperar, isso é verdade. Por que, Paulo? Ele escreve: porque quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortabilidade, então vai cumprir o que está escrito. Ou seja, já vão ensaiando, porque vocês, nós vamos abrir o peito e cantar: aonde está a morte, o teu aguilhão, aonde está o inferno, a tua vitória. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá vitória. Oh, a força da lei é o pecado, o aguilhão da morte é o pecado. Graças a Deus que venceu por meio de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Abundantes da obra do Senhor.
É uma reflexão para a ceia. Eu digo porque eu sou pastor de igreja também. E o que a gente tem encontrado de crentes expressivos. É promessa, irmãos. O escritor de Hebreus, no capítulo 6, ele diz que há duas coisas imutáveis que não podem mudar da parte de Deus: a palavra e a promessa. Não muda, é promessa. Eu vou, mas vou voltar. Eu vou, mas vou voltar. E hoje nós estamos aqui para celebrar. Foi isso. Não foi mensagens profundas, não foram. Ajudaram. Não foram simplesmente louvores. A história que nós trazemos nos séculos é história de crises, mas de vitória. Se você olhar cada crise, a igreja sai melhor. A primeira crise, quem quis roubar essa esperança foi a religião. Os próprios judeus ortodoxos matavam os irmãos, prendiam os irmãos. E veja que não era gripezinha, não, como dizem, não era pandemia, era com ameaças de prisões, com a própria vida. Meu Deus! Os 300 primeiros séculos da nossa igreja, da história da igreja cristã pentecostal, foi de lutas. E eu perguntei como é que eles sobreviveram. E para onde eu ia, em todos os resumos, era essa promessa: eu vou, mas voltarei. E aquele que perseverar até o fim. Chegou uma época, 64 anos depois de Cristo, que Nero tornou os cristãos bode expiatório. E a partir dali tudo que acontecia era culpa dos cristãos. Tertuliano, salvo engano, escreveu que quando o rio Nilo enchia, transbordava, os cristãos eram culpados. Quando a seca vinha, os cristãos eram culpados. Então só tinha uma sentença: joga ele às feras. E eles eram mortos por causa dessa promessa. O imperador Diocleciano, ou foi Domiciano, não lembro agora, 303, acabou à frente depois de Cristo, ele mandou arrasar todas as cidades que tinham cristãos. Aleluia. Ele expulsou do emprego público, do exército, todos os cristãos. Eusébio diz que o massacre foi tão grande, mas a igreja sobreviveu. E crescia cada vez mais. Está no nosso DNA, gente. Mas ela é triunfante. Aleluia! Uma das maiores preocupações dos pastores na pós-pandemia é como a igreja voltará. Eu digo com convicção: volta melhor. A economia pode não voltar bem, o comércio pode não voltar bem, todas as estruturas mundiais podem não voltar bem, mas a igreja volta melhor, porque é Deus e a promessa. Viva o Espírito Santo. Crises antes de nós vieram. A peste bubônica,
A peste negra, conhecida como a pandemia do século XIV, quando a gente nem existia ainda, que devastou milhões de vidas. E a igreja já estava na Europa, já estava estabilizada na Europa. Martim Lutero fala do aperto que foi. Vem a gripe espanhola. E eles não tinham o que a gente tem. Eles não tinham os cantores que a gente tem, nem os pregadores. Eles não tinham informação. Eles não tinham tecnologia. O que fazia eles sobrepor sobre tudo isso? Ele vem. A promessa. Eu disse para mim mesmo, eu não aceito. Com 20 séculos de história vencedora, você pode olhar que cada século, cada crise tornava a igreja maior. Então eu disse para mim, eu não aceito que um ano só de pandemia faça eu desistir daquilo que passaram 20 séculos, os irmãos acreditando que ele vem, que ele vem, que ele vem. Os irmãos, continuem firmes, continuem constantes, vamos celebrar como só os que possam. Se sobreviveu. Então diga comigo em voz alta, diga: hoje eu vou ceiar como se fosse a última ceia aqui, porque a próxima já pode ser lá. A próxima já pode ser lá. Quantos podem dizer, ora vem, Senhor Jesus? Quantos podem dizer, ora vem, Senhor Jesus? Aleluia, aleluia. Hoje pode ser nosso último culto aqui. Aleluia, a presença de Deus está conosco aqui. Jesus está conosco. Nosso coral vai estar adorando ao Senhor Jesus. Amém? Nosso coral vai estar adorando ao Senhor. Enquanto isso, eu quero pedir para os pastores, nossos pastores da mesa diretora, lavarem as mãos ali, que nós vamos estar servindo a ceia. Nosso pastor Francisco Afonso, pastor Antônio Ragone, os nossos pastores. Nós vamos estar servindo a ceia do Senhor, se preparando. Enquanto nós se preparamos, o nosso coral está adorando ao Senhor Jesus, sem perda de tempo, porque queremos ouvir ainda mais a dupla Marcelo Dias e Fabiano.
Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. O que, igreja? Quando findar na terra, no céu vai continuar. Cante, igreja! Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Jesus ia caminhando, descendo pra Jerusalém. Com ele iam os discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegraram, cantavam e davam louvores, dizendo: bendito vem e vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, a festa não vai acabar. Aleluia. Quando findar as penas, o céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Amém? Glória a Deus. Chefe,